Conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia, Traconídide, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Segundo domingo do Advento, fica claro para nós a figura de São João Batista. Jesus disse que de todos aqueles que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Por quê? Porque ele é a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. São João Batista é a última voz dos profetas do Antigo Testamento e a primeira voz profética do Novo Testamento. Então, ele é a junção, né, de dois mundos, o mundo dos judeus e aquilo que começa a ser o mundo de todos os povos, porque a palavra católica, significa universal. Holos católicos significa universal, para todos os povos. São João Batista é esta voz que clama no deserto. O deserto aqui é o nosso coração. A nossa vida, ela é árida, ela é perigosa, ela é sem sentido, se não houver quem aponte para alguém. Ninguém chegou a Jesus Cristo sozinho, nunca. Sempre nós tivemos alguém que nos trouxe até o Senhor. Sempre foi assim. Nós não nos demos a vida, né? O espermatozoide do papai teve que fecundar o óvulo da mamãe. E nós tivemos que ficar lá alguns meses na barriga da mamãe. Nós não demos o nosso corpo a nós mesmos, muito menos a nossa alma. A nossa alma foi criada no momento da concepção. No momento da concepção houve a criação da alma. Por isso que a sexualidade humana é tão sagrada. É sagrado. A sexualidade é sagrada, os órgãos genitais são sagrados, o corpo é sagrado, a vida é sagrada. Por isso que o demônio, que é ódio, que é morte, que é homicida desde o princípio, quer jogar tanta impureza para todos os lados, fazer do corpo humano, dos órgãos genitais, do desejo que está no coração do homem, algo assim totalmente desordenado, sem freio, sem responsabilidade. A vida é sagrada. Nós não viemos do acaso, nós não viemos do nada, nós não viemos de um acidente. Não, Deus nos quis. Mesmo que uma pessoa, no momento da sua concepção, foi através de um ato violento ou impensado, naquele momento Deus criou uma alma destinada à eternidade.
E é isso que nós precisamos preparar. Nós precisamos preparar a eternidade. A eternidade. E é o que aconteceu no Jordão, porque quando veio o profeta São João Batista, ele veio pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Tanto é que quando São João Batista viu Jesus a primeira vez, o que ele disse? João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Padre, o que é o pecado? O pecado é uma revolta que a gente traz contra Deus. Todos nós somos revoltados. A gente não quer dizer que essa revolta é contra Deus, a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente tem receio, a gente dá desculpa, mas no fundo, se você coloca um microscópio, você vai ver lá dentro do teu coração, eu odeio o meu Criador. O quê? Sim, o pecado é isso, é um ódio contra Deus. Mas padre, como que pode alguém odiar aquilo que é mais amoroso de todos? Como que alguém pode odiar a verdade? Como que alguém pode odiar a beleza das belezas? Sim, Satanás odiou a Deus, teve um ódio contra Deus e pecou. E esse pecado está cristalizado no ser do demônio e dos demônios que caíram por toda a eternidade. E agora, ao nascer de Adão e Eva, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, nós também trazemos esse veneno do pecado dentro de nós. Quando uma criança nasce, nós precisamos correr para batizá-la, para que esse veneno, esse vírus do pecado seja desfeito dentro de nós. É o que a palavra está dizendo, Lucas capítulo 3, versículo 3. São João Batista, esse precursor que vai na frente, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão, de mudança de vida, para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, todo homem verá a salvação que vem de Deus. Quando você está numa determinada região, se tem uma montanha, eles têm que fazer um túnel, ou ir contornando com uma estrada em volta da montanha, para que você saia do outro lado. Se você está fazendo uma viagem, tem um abismo, tem um vale muito grande, tem que fazer uma ponte. Quando você tem alguma coisa que está alagado, abandonado, está ali cheio de um terreno impróprio, você tem que fazer um aterro. É justamente isso. Dentro de nós existem montanhas. Por isso que você quer ser feliz, você quer ir para frente, você quer corresponder, não consegue. Parece que tem uma barreira, parece que tem uma muralha dentro de você. Essa montanha precisa ser abaixada. Muitas vezes você quer prosseguir na vida e não consegue, como se tivesse um abismo. Eu quero continuar, não consigo. Esse vale precisa ser levantado, tem que ter uma ponte para você continuar. E aquilo que é impróprio para ser construído, para ser plantado, precisa acontecer uma terraplanagem. Aqui a palavra fala de os caminhos acidentados serão aplainados. Existe um pântano dentro de nós, que não é fértil, não dá para fazer nada. Isso precisa ser corrigido. Padre, quem vai corrigir tudo isso? O Espírito Santo, a palavra de Deus. Advento é isso, é aquele que vem, é chegada. Deus vai vir, Deus vai chegar, Deus vem ao nosso encontro, mas nós precisamos nos preparar. Como nós precisamos nos preparar? Assim, as pessoas acham que eu sou pintor, eu sou agricultor, eu sou escultor, eu sou advogado, eu sou atendente, eu sou cabeleireiro. Então a pessoa concentra na profissão dela e o que sobra ela dá para Deus. Mas está mais do que claro que uma pessoa que vive assim não vai ter paz, mas não tem mesmo, né? Primeira vela
do advento é verde, significa esperança. A segunda vela é roxa, significa alegria. Então é um caminho, ninguém está pronto. Uma fruta, quando está verde, é sinal que ela não pode ser colhida, não pode ser comida. Então a fruta precisa amadurecer, o coração do homem também precisa amadurecer. Agora, se a pessoa concentra a vida dela só em atividades terrenas, fica difícil, né? Aí não amadurece, não cresce, aí deixa para ser católico no final de semana. É lógico que uma pessoa dessa vai sempre levar uma revolta, e essa revolta se traduz em orgulho, em ódio, em mau humor, em frustração. Olha o que eu conheço de gente frustrada, não é brincadeira. O que é uma pessoa frustrada? É uma pessoa irrealizada. A pessoa não tem sentido na vida, né? Ela é irrealizada. Parece que tudo que ela vai fazer não está bom. Tudo que ela vai fazer não está bom. Ela traz uma insuportabilidade consigo mesma. Ela não suporta a si mesma. Por isso não suporta os outros. Por isso não suporta nada. Não sabe fazer nada. Não faz nada que é certo, né? As pessoas vão ver como numa bolha, né? Assim como não vai tendo a desconfiança com as coisas puras e simples do dia a dia, E isso vai cristalizando, não é? Então as pessoas que não têm desconfiança com as coisas, o que vai acontecer? Na hora de se alimentar também, ela não desconfia que ela está comendo coisas que faz mal, né? A pessoa que não vai tendo, vai criando assim uma insensibilidade, ela não desconfia que está fazendo mal para os outros. Ela não desconfia que está fazendo mal para si mesma. E vai entrando no automático assim, né? Então, às vezes a gente vai vivendo numa região da terra onde que as pessoas são extremamente frustradas. É impressionante. E a gente está percebendo isso, né? Uma frustração muito grande. Natal é alegria. Primeira vela do advento, esperança. A segunda, alegria. A terceira, um espírito de sacrifício. O Senhor vem. O Senhor vem para nos trazer sacrifício, para que sejamos alimentados por um cordeiro que será imolado por nós. Esperança leva a alegria. A alegria leva a uma entrega autêntica de vida, e essa entrega traz a paz. A quarta vela do advento é a paz. Mas como que nós vamos chegar na paz se não tem esperança? E a esperança aqui é Cristo. A alegria é Cristo. O sacrifício é Cristo. Se eu deixo para ser católico no final de semana, aí como que faz, né? Então assim, gente, existe uma coisa, antes da gente ser cristão, a gente precisa ser gente, a gente precisa ser humano, né? Não é assim? Um dia eu acordei com uma gastrite, aí quando eu fui lá procurar um remédio, era 3 horas da manhã, lá na casa paroquial. Aí tinha uma régua assim, uma réguinha, essas réguas, régua de escolar, régua de propaganda. Estava escrito assim, tinha 2 frases, essas frases de pensar. Eu pensei naquelas frases, Deus estava falando comigo no meio de uma gastrite, 3 horas da manhã. Antes de você ser um homem feliz, você precisa ser um homem. Antes de você ser uma árvore que dê frutos, você precisa ser uma árvore. A religião católica, ela precisa se assentar em cima daquilo que é humano, senão não vai funcionar, né? Tanto é que Deus enviou, foi Deus que enviou. Quem diz isso é o Ratzinger, o Papa Bento XVI, citando os padres da igreja. Platão, Aristóteles e Sócrates, eles vieram antes no universo grego para preparar aquele universo helênico que São Paulo, São Pedro, São João iriam pregar o evangelho. Eles vieram com a razão das coisas. Sócrates, Platão e Aristóteles vieram trazendo racionalidade, lógica às coisas, bom senso. Só assim o evangelho pôde ser transmitido. Isso está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, né? Aqueles que estavam sob a lei, né? Debaixo da lei,
para que todo homem veja a salvação que vem de Deus. Agora, aonde não há civilidade, onde as pessoas não fazem aquilo que é próprio do ser humano, isso tem nome, chama-se ethos, ética. Ética é algo que realiza o humano. Por isso que você prega, não acontece nada. Você faz uma visita na casa das pessoas, não acontece nada. Você ensina, não acontece nada, porque está faltando o que é humano. Mas, gente, se eu não estou crescendo naquilo que é humano, o que eu estou fazendo então, nessa vida? Jogando baralho? Tomando uísque? Tomando cachaça? Escutando música? Agora, o desenvolvimento humano atravancou por causa desse fenômeno de redes sociais. Pessoas que ficam mexendo em rede social, ouvindo, mandando. Você acha que uma pessoa dessa tem condição de ler um livro? Arrumar um cantinho, fazer uma coisa bonitinha, um arranjo para o Natal? Não faz. Em um lugar que está tão desumanizado, você acha que vai receber Jesus? Não recebe. Aí pode ir em grupo de oração, pode rezar, pode fazer o que quiser. Não adianta, não desenvolve. É humano. Falta o humano para que venha o divino. Isso é claro no Evangelho. Isso é claro na história. Por isso que vê pessoas tão irrealizadas, pessoas tão deprimidas, e essas coisas vão passando para a gente. É incrível. A pessoa está tão frustrada, tão mal amada, tão irrealizada, que ela vai passando para o outro, igual o coronavírus, vai passando para o outro, vai passando. Aí chega num momento, a pessoa fica até sufocada, dá um sufoco, parece que você está sem ar, dá vontade de sumir, né? As pessoas hoje têm vários verbos, falam, vontade de sumir, não tem isso? Vontade de voar, sair voando, né? Fulano surtou, ciclano surtou, porque é impossível, vai indo, é impossível, a pessoa tenta de um jeito, tenta de outro, é assim, é um ser humano embargado, né? O ser humano, quando ele desiste de si mesmo, olha, é muito difícil. Então vamos pedir a Nossa Senhora, vamos pedir a São João Batista, essas duas figuras que despontam no advento, também São José, que interceda por nós. E eu termino essa homilia aqui, fazendo aqui para vocês um desabafo do meu coração. Lucas capítulo 3, versículo 6. Todo homem verá a salvação que vem de Deus. Está escrito, está citando o profeta Joel 3. E aqui também aparece em Lucas 3, 6. Eu estou percebendo que não tem muita coisa que fazer mais na terra, viu? Eu estou percebendo que não tem para onde ir mais. Vai acontecer muitas coisas, Deus vai fazer uma intervenção muito forte, o Espírito Santo vai ser derramado, e vai ser dramático, não vai ser fácil não, porque Ele vai mostrar quem você é. Se todo homem verá a salvação que vem de Deus, antes de você ver a salvação, você vai ver o que está perdido. Deus vai mostrar o monstro que existe dentro de nós, porque tem um monstro dentro de nós, dentro de uma montanha da perdição, né? Diante de um vale das sombras, diante de um pântano todo podre, todo fétido, cheio de enxofre dentro de nós. É por isso que nós não suportamos a nós mesmos. Está percebendo em mim e nos outros? Tem gente que não consegue ficar parado, ou tem que ter música, ou tem que ter comida, ou tem que ter televisão, ou que tem que ter alguém perto. Se a pessoa para, ela começa a entrar em pânico. Vocês já viram? A pessoa fica em pânico, e isso que está dentro de você. Existe uma montanha tenebrosa, um vale das sombras, um pântano cheio de coisas horríveis dentro de nós. Todo homem verá a salvação que vem de Deus. Mas padre, isso pode ser diminuído e até acabado se você se levar a sério, sim. Igual se você olhar para a tua esposa e achar que o problema da tua vida é ela, você continua do mesmo jeito. Se você olhar para o teu esposo, acha que o problema da tua vida é ele, você continua do mesmo jeito. Se olhar para vocês e achar que o problema do meu coração são vocês, eu continuo do mesmo jeito. Gente, nós somos uma responsabilidade pessoal. Ou a gente toma a rédea da vida da gente, ou então não tem desculpa. Dá-lhe cachaça, né? Dá-lhe pornografia, né? Dá-lhe espetinho, hambúrguer, né? Comida, bebida, sorvete, dá-lhe sorvete, né? Depois, ansiolítico,
antidepressivo, né? Dá-lhe Netflix, né? A pessoa embargou a si mesma, não vai para frente, não toma as rédeas da vida. Isso é advento. Advento é isso. Viva, começa a viver. Aí a gente pode falar: padre, mas eu não consigo. Esses dias, atendendo a confissão de uma pessoa que está buscando a santidade, ela disse: padre, eu estava vivendo esta angústia. Quando eu cheguei em determinada região, eu comecei a sentir uma angústia muito grande. Eu fiz uma novena Santa Teresinha, isso passou. É isso mesmo. Tem hora que a gente está em certos lugares que é só pela graça de Deus, porque a gente está num lugar onde que não tem ninguém, que não está nem aí com nada, é muito difícil. Quantas pessoas aqui no confessionário já choraram, porque quer melhorar e não consegue, porque ao redor ninguém quer saber de nada com nada. Quem que vai dar jeito nisso, dona Leila? Quem que vai dar jeito nisso? Oração? Sim, a oração, pode fazer o grupo de oração, graças a Deus, intercessão. Passio Domini também, a gente faz Passio Domini. Cenáculo familiar? Sim, mas a situação é tão grave, é tão grave, é tão abrangente, que se Deus não colocar o dedo dele, a coisa vai ficar cada vez pior. Não é sendo negativista, não é sendo pessimista, mas olhando para a sociedade, olhando para as pessoas que estão ao meu redor, pelo menos, e olhando a situação desse mundo, eu só estou vendo mais complicação, muita perturbação. As pessoas estão fora do eixo. Mas padre, não há salvação, não há solução? A palavra está dizendo: todo homem verá a salvação que vem de Deus. Se prepare para ver quem você é. Existe, né, um desenvolvimento psicológico chamado ADI, abordagem indireta, ADI, abordagem direta do inconsciente. Doutora Renate, lá de Belo Horizonte, acredito que ela já seja falecida. Ela ganhou uma rosa de ouro do Papa Paulo VI, parabenizando esse desenvolvimento da psicologia. Abordando o inconsciente da pessoa, a pessoa vai vendo aquilo que ela é. E o ADI, ele é muito grave, porque tem pessoas que fazem o ADI com os profissionais, e é algo católico, bonito, é uma psicologia católica. Tem certas pessoas que não aguentam, não suportam ver que não foi amado, que não foi desejado, que não foi querido. Aqueles traumas, aquelas situações todas, vai ficando claro na vida das pessoas. O novo Pentecostes, o aviso prometido em Garabandal, vai ser uma abordagem direta da tua vida, do teu inconsciente, das tuas ações. Mas quando que vai ser isso? Eu acredito que será nesta década. Eu acredito que será nessa transição de década de 20, década de 30. Eu acredito, porque as coisas estão sem rédea. Eu estou lendo um livro do cardeal Robert Sará, cardeal da Igreja Católica, e ele falando da crise da igreja, o cardeal falando da crise de fé. Pessoas, prelados, ministros, já não creem mais, estão fazendo absurdos. O que acontece no interior do clero nunca se viu na igreja em 2000 anos, gente. Nós estamos ladeira abaixo. Tem salvação? Se você for um homem humilde, se você tiver realmente voltado à palavra de Deus, a palavra está te dizendo: todo homem verá a salvação que vem de Deus. Mas aqueles que não querem nada, padre, e aqueles que não conhecem Jesus, eles também vão ver. Nós estamos nos preparando para isso. E o verbo é preparar. Preparai os caminhos do Senhor. Olha, mas só se for assim mesmo, porque eu já falei com algumas pessoas, já falei lá com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com meus vizinhos, eles não querem saber de nada, querem saber de nada. Jesus certa vez disse que Deus tem poder para fazer das pedras filhos de Abraão. Tem hora que é mais fácil evangelizar pedras, coqueiros, né, jacarés, do que ser humano. Ser humano, quando endurece o coração, ele se assemelha aos demônios, se tornam demônios encarnados, como disse Deus Pai a Santa Catarina de Sena. E Deus não vai permitir tanto mal, porque tem pessoas boas,
tem filhos bons, tem crianças, tem gente querendo ser família, tem gente querendo ser padre. O Santíssimo Sacramento precisa ser celebrado, e Deus não vai permitir tanto mal, não vai. Ele vai dar um basta, e esse basta vai ser dramático, extremamente dramático, para quem não se preparar. Depois deste novo Pentecostes, o mundo, a sociedade, a humanidade será dividida em 3 grupos: aqueles que creem e amam a Deus, aqueles que não creem, apesar de terem visto a salvação que vem de Deus, apesar de terem visto si mesmos, vão ter um ódio mortal contra Deus, e um grupo indiferente, que vai ficar no meio do caminho. Esse grupo indiferente vai ter que se decidir: ou crê e é perseguido, ou não crê e se associa aos poderes do anticristo. Nós estamos caminhando para isso. Isso é esperança, Padre? Sim, é esperança, porque depois deste Pentecostes haverá uma varredura na face da terra, haverá uma limpeza na face da terra, porque hoje a evangelização, ela está quase acabando, ela está quase acabando, está faltando um pouquinho só para acabar, como aquela pilha, né, do relógio, que vai tic, 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 daqui um pouquinho a evangelização vai acabar, aí Deus vai intervir, e aí vem o triunfo do coração imaculado de Maria, e nós vamos começar um tempo com quem realmente quer ser católico. Os ortodoxos se converterão, os protestantes bons se converterão, e uma grande parte da humanidade ainda estará fazendo guerra contra Deus, mas o Espírito Santo e a força do alto será maior, e haverá então um tempo de paz. Quando vai ser isso? Acredito muito, pela crise que nós vivemos, humanitária, eclesial, social, política e de valores, que não tarda, está muito próximo. Valoriza Jesus Cristo enquanto você pode, valoriza os sacramentos, sai dessa bolha, sai desse indiferentismo com as coisas, sai dessas redes, volte para o mundo real. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.